Aleluia, cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É meu motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez. Muito feliz em poder estar convosco. Pastor novo, né? A última vez que eu vim aqui era o pastor, Deus abençoe, né? Eu já era ele? Era ele, né? Era ele mesmo. Eu lembro, a pastora do olho bonito. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, louvar ao Senhor, né, por mais um dia estar tendo a oportunidade de pregar a sua palavra, louvar a Deus pela vida de Andréia, missionária, né? Deus abençoe a sua vida grandemente, minha amiga, e toda essa igreja que saiu da sua casa para ouvir a voz do Senhor. Trago um abraço aos meus pastores, pastora Thaís, pastora Maria Lúcia. Depois de um dia intenso de trabalho, passamos na nossa casa só para trocar a roupa e fazer a obra do Senhor. Deus é muito fiel. Abra as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Quero dar meus pés nessa igreja, né? O pastor faleceu, eu congregava aqui. Eu até vi alguns instantes, sabe? Mas aí a correria e a gente não se atenta, né? E eu não me lembrava, assim, né, da feição dele, a última vez que eu vi. E que Deus possa estar confortando, né, o coração dos irmãos, da família. É certo que um dia é chegar de cada um de nós. Deus possa estar confortando o coração dos irmãos. Não é fácil, né, a perda. E o Senhor tem falado ao meu coração este texto, capítulo 6, do livro do profeta Isaías. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas mesmo assim, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eu estou aqui, Senhor, envia-me. Então ele me disse: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, com seus olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se para que seja sarado. Então eu disse: até quando, Senhor? Até que assole as cidades e fiquem sem habitantes em suas ruas, não fiquem moradores, e a terra seja assolada de todo. O Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande
o desespero. Se porém ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o orvalho e como o terebinto, os quais também de si desfolharem, então ficaram firmes. Assim a santa semente será o seu toco. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos então ao Senhor a oração. Amado Deus, Pai que está no céu, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Quero Te louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor Jesus, de estarmos aqui nesta noite. Uma vez mais, Pai, nós Te pedimos, fala conosco. Uma vez mais, Senhor Jesus, ouça, Senhor, as nossas orações. Pai querido, e torna, Senhor Jesus, Pai querido, os Teus olhos para cá. Pai querido, inclina os Teus ouvidos. Pai querido, para as nossas petições nesta noite. Eis aqui a Tua igreja, o Teu povo, a Tua palavra, o Teu texto que foi lido, Senhor. Pai querido, ela mesmo diz sobre ela que ela é espada de 2 gumes, que penetra juntas e medulas, faz divisão de alma e espírito, é apta para discernir as intenções dos corações. Ela mesmo tem poder de restaurar, ela mesmo tem poder de trazer vida, ela mesmo tem poder de soprar ânimo, Senhor Jesus, aos corações. Nós Te pedimos nesta noite, Senhor, fale conosco. Pai querido, nós, Pai querido, falamos, Pai querido, ao Senhor e ao Teu Santo Espírito. Toma primazia, Senhor, neste ambiente, e fala conosco, Pai, de uma forma, Pai querido, soberana e especial. Nós Te pedimos, Santo Espírito, nesta hora, em nome de Jesus. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Estamos diante desse texto, e um texto mais adiante nós vemos, o tema proposto aos nossos corações. E durante o dia o Senhor vem falando comigo, resolvendo algumas questões, e o Senhor falando ao meu coração, ministrando essa palavra ao meu coração. E diante desse texto, nós temos essa história testemunhada pelo profeta Isaías, do capítulo 6, do livro de Isaías. E uma história bastante conhecida de todos nós. Quem não conhece o capítulo 6 de Isaías. E o Senhor tem renovado as nossas forças, através dos anos, das angústias, das lutas, muitas vezes através desse texto. O Senhor, Ele tem brandado nos corações. E Deus, Ele falava comigo por esses dias. E no ano em que morreu o rei Uzias, verso 1 do capítulo 6, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E isso aqui é muito importante, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha uma chamada e uma confirmação na terra para fazer. E eu acredito que em meio às crises e às adversidades em que passamos e que enfrentamos, às vezes a gente pensa que o tempo acabou e se encerrou, a história acabou. A história desse homem acabou. Acabou no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, para esse tempo, para essa época, era a esperança de Israel. Mais de 50 anos governando aquele reino, sem citar que alguém invadiu aquela cidade e levou aquele povo cativo. A gente vê um homem que lutava pela nação e lutava pelo seu povo. No final da sua vida ele vai fazer algo errado, Deus vai permitir a enfermidade e ele então vai morrer. Mas olha bem para esse texto. Em todo o seu caminho o rei Uzias fez aquilo que Deus queria. Em todos os seus caminhos ele era
estrategista, tinha poder bélico, tinha comando de guerra. Ele sabia por onde entrar, por onde sair. Deus havia dado para ele estratégia, conhecimento. E agora toda a nação de Israel estava exposta às guerras, aos inimigos de Israel, principalmente da nação de Judá. Isaías, alguém vai dizer que era da família real, conhecido como escriba naquela época, e estava no seu momento de adoração. Num dia como esse, apático, que nós saímos da nossa casa preocupados com muitas coisas, feridos até de alma, angustiados, perplexos com as lutas da vida. Muitas dificuldades alcançam a nossa história, muitos não, muitas portas fechadas, muitas lutas que tendem a querer nos desanimar, parar a nossa caminhada. Mas eu vejo aqui uma resposta de Deus a uma oração silenciosa dentro de um templo. Eu vejo aqui uma resposta de Deus a um homem que vai entrar para dentro de um templo em um dia, ou em dias de dificuldade, de luta, de luto, de aflição, de muita crise, de um amanhã de incerteza. Está entrando no templo que Deus um dia disse: nessa casa eu ouvirei, nessa casa eu descerei, nessa casa eu darei resposta. Eu imagino o coração de Isaías entrando naquele dia, porque Isaías já era um homem notável na nação de Israel, mas Deus queria algo mais sobre a chamada de Isaías. Deus queria manifestar o seu sobrenatural. E sabe, nós estamos vivendo dias que nós desacreditamos daquilo que Deus um dia nos prometeu. Nós desacreditamos porque a gente vê anos passando, e no ano em que Deus faz a promessa e que nós vamos viver o extraordinário de Deus, alguma coisa nos acomete para tentar roubar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Mas eu vim ser boca de Deus aqui dentro dessa casa para liberar uma palavra sobre as suas vidas e dizer que o momento mais importante do dia está sendo agora. O momento mais importante do dia está sendo hoje, quando você saiu da sua casa. Além do que vai acontecer amanhã, além do que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa eu tenho certeza: que o Deus de Isaías, que desceu aquele dia, também vai descer aqui hoje. Eu tenho certeza que o Deus de Isaías, que deu resposta para ele aquele dia, em um coração desanimado, triste, angustiado, com muitas incertezas, vai descer aqui hoje para dar resposta para algumas pessoas. Que está entendendo? O Deus que desceu aquele dia, dentro daquele tempo, vai ser o mesmo Deus que vai descer aqui hoje. Muitas incertezas. Aí a Bíblia diz assim: eu vi o Senhor. E a gente olha e escuta aí nas pregações e ministrações sobre esse texto. E tem dias na nossa vida, irmãs, eu acredito que não é só comigo, não é só com os pastores, não é só com quem prega. Tem dia que o desânimo bate a nossa porta, e naquele dia que a sua alma pede, que o seu corpo, melhor dizendo, pede, fique em casa, vai lá para a cama, chora, mas a sua alma queima pela presença de Deus. Aí sem ver, você toma um banho, veste a roupa e diz: vou para a igreja. Deus mandou te dizer, nesse dia, que Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a tua vida.
A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Olha bem para esse texto. Olhe bem para esse texto. Eu imagino como estava o coração de Isaías naquele dia. Me ajude a pregar, glorifique o nome do Senhor. A tristeza que assolava aquele coração, a incerteza. E o que vai acontecer aqui vai mudar a história de Judá, vai mudar a história do profeta, vai mudar o rumo do que ele já estava acostumado a viver, do que ele estava acostumado a ver, para agora seguir aquilo que Deus realmente queria da sua chamada. Um dia que você pensa que vai passar normalmente como todos os dias, a Bíblia diz que ele vai dizer: e eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Alto e sublime trono. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Ele estava dizendo: a luta me alcança, o luto me alcança, a adversidade me alcança, a crise me alcança, ei, a dificuldade financeira me alcança, as palavras, ei, que vem a minha alma me alcança, as humilhações me alcançam, mas eu quero ver alcançar esse trono que eu estou vendo, eu quero ver alcançar esse Deus que eu estou vendo, eu quero ver alcançar essa glória que eu estou vendo. Eu vim ser boca de Deus para liberar uma palavra. Tudo que é crise, tudo que é dificuldade, tudo que é aflição está abaixo do trono, está abaixo da glória do Senhor. E eu vim ser boca de Deus em tudo isso que a gente passa. Não pode alcançar, ei, não pode estabelecer uma vontade que já está sobre Deus, de descer aqui hoje, abrir o céu para você e fazer você entender que Ele tem um ministério para a tua vida, que Ele tem um ministério para a tua família. Ele veio aqui para lhe dizer e te entregar: tem algo de sobrenatural no meio dessa crise que eu quero estabelecer, tem algo de sobrenatural que eu quero estabelecer. Rabaraia, shai, eu me lembro quando meu sobrinho faleceu, e não foi assim, né? 16 anos, ele se envolveu com tráfico, lá em Senador Caneiro. Minha mãe tinha acabado de chegar, a mãe dele tinha abandonado ele, os pais tinham abandonado, separado, e a minha mãe ficou com aqueles 3 filhos. E eu falei: mãe, eu vou trazer a senhora para cá para ficar mais fácil, para a gente poder te ajudar. Trouxemos. De repente ele se envolveu com drogas, 16 anos. Pouco tempo depois, tiveram uma sachina lá em Senador Caneiro, e ele foi um dos que estavam no meio dos mortos. Quando eu fui ali no ML para reconhecer o corpo do meu sobrinho, eu me lembro que eu estava numa campanha permanente. E eu me lembro que eu orei um mês por um jovem, que ele teve um acidente, e a dona do mercado era minha amiga, muito minha amiga, ela pedindo oração. Ela: Doris, eu estou com uma responsabilidade muito grande, me ajuda em oração, ele não pode morrer. E ela estava muito preocupada, não com o financeiro, mas com a família, porque o rapaz estava trabalhando para eles. Nós oramos. O médico já estava começando a detectar morte cerebral. Nós subimos para um monte naqueles dias e nós oramos intensamente. Deus tirou aquele jovem, deu testemunho aí em Goiânia inteira, saiu até nos jornais, e ele está aí vivendo para a glória de Deus. Deus levanta ele, e aí meu sobrinho morre. E eu me lembro que eu estava exatamente no ML com aquele papel amarelo, o papel da certidão de óbito, para tirar a certidão de óbito. Eu me lembro de um sonho que eu tive 3 dias antes, que eu ia para assinar alguma coisa sobre a faculdade que eu ia fazer, e eu me lembro que foi 3 dias em seguida, Deus me mostrando aquele sonho com aquele papel amarelo. Como eu nunca tinha ido no ML, eu nunca tinha pegado uma certidão de óbito, eu não sabia que era aquele papel, e era no estacionamento do ML. Quando eu parei em frente ao estacionamento do ML, que eu vi com
papel amarelo na minha mão, eu me lembrei do sonho e eu me lembrei que Deus havia me informado. Eu me lembrei que Deus havia me avisado 3 noites antes. Me deu um descrédito. E eu disse: de hoje em diante eu não prego mais, de hoje em diante eu não oro mais, de hoje em diante eu não subo mais monte. E eu passei 4 dias de luto. Eu entendi por quê que Jesus só veio ressuscitar Lázaro depois desse dia. E depois disso que eu vivi, depois de 4 dias. 4 dias antes que eu saía de dentro do meu quarto e eu não queria ver ninguém. E eu nunca fui uma pessoa chorona. Eu nunca fui uma pessoa de ir na casa de ninguém para reclamar. Eu nunca liguei para ninguém para pedir oração. Eu resolvo a minha questão dentro do meu quarto ou em cima do monte. E lá as irmãs foram me visitar um dia. Eu falei para minha esposa: não quero receber ninguém, manda embora. Elas ficaram ali conversando com meu esposo. E uma folha da Bíblia caiu debaixo da mesa, minha mesa de vidro. Aí um dia eu levantei, 4 dias. E aí meu esposo fez um café. E o Espírito Santo de Deus falou assim: pega esse papel, eu vou falar contigo. Eu arranquei da Bíblia, da minha sede. E eu não ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, eu obedeci. Meu esposo pegou o papel, colocou em cima da mesa, bem na minha mão. Porque eu enxugarei dos olhos toda lágrima. E um dia, naquele lugar não haverá mais dor, nem luto, nem choro. Porque eu, o Senhor, enxugarei dos teus olhos toda lágrima. Naquele dia o Senhor falou comigo, eu lendo distante da onde eu estava, eu enxerguei aquelas letras e o Senhor falando comigo dentro do meu coração. Que tudo que acontece sobre a face da terra não está no domínio do reino das trevas. Nós não estamos mais no domínio do... A Bíblia diz que Deus os transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma vez ele disse para o carcereiro, respondendo uma pergunta: o que farei para que eu seja salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Olha só. E a gente, irmãos, quer segurar as pessoas a palma da nossa mão. E Deus me disse: está na minha mão, está na minha lápara. Você não conhece a história de Jó? Em um dia só ele não pode nem enterrar os filhos. O diabo mesmo aprontou aquele terremoto, derrubou e enterrou os filhos dele. Mas ele estava com o caco coçando e dizendo: ei, não eu saí do ventre da minha mãe, não eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus está dizendo assim: ó, ei, tudo que você tem pertence a mim. E nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Ele tem o controle. Ele tem o domínio. O que Deus estava mostrando para Isaías, que toda aquela crise não pode alcançá-lo. Toda aquela dor não pode alcançá-lo. Toda aquela dificuldade não podia alcançar a sua glória. Estava acima de toda crise, de toda potestade, de toda dificuldade, de toda calúnia, de toda perseguição. Deus está acima. E Ele tem o domínio. A Bíblia diz que o seu cedro encheu a orla da sua veste, encheu aquele grande templo de Salomão. Todos nós é sabido disso. Quanto mais o rei conquistava, maior era o seu manto. E ele desfilava entre as ações, mostrando que ele era conquistador. Deus está mostrando. Eles perderam, na visão humana. Perdeu um rei estrategista. Perdeu um rei bom. E por permissão de Deus, perdeu um rei que tinha poder bélico.
Perdeu um rei que impunha respeito. As nações temiam Uzias, respeitavam Uzias. Os reis olhavam para Uzias e não, vamos pelejar não. O homem é engenheiro. Aí Deus está mostrando cedo. Vou te mostrar quem é engenheiro. Deus está mostrando cedo, está enchendo o tempo. Vou te mostrar que Ele conquistou por um tempo algumas coisas, mas eu vou sempre conquistar. Só a orla encheu o tempo. Ele estava dizendo: poder bélico está na minha mão. Que dia foi que eu entrei numa guerra e eu perdi? Morreu, perdeu? Morreu? A Bíblia diz que o viver é lucro. Ei, o viver é para Cristo e o morrer é lucro. Que dia foi que Deus entrou numa guerra e Ele perdeu? Que dia foi? A Bíblia diz que Ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Ele entra na batalha e Ele ganha. Ele nunca entrou numa guerra. Ele nunca foi convocado para uma luta dentro da sua casa e foi declarado: Ele perdeu. Olha para a Bíblia. Que batalha o nosso Deus perdeu. Ele é Deus que conquista. E Ele está dizendo: vou continuar conquistando na tua história. Vou continuar conquistando no seu ministério. Vai ter lugar que você nem imagina, mas eu já preparei para você pisar. Já tem altares te esperando. É por isso que Ele diz para Jeremias: Jeremias, antes de você ir para o ventre da sua mãe, eu já te santifiquei. Antes de você sair da madre, te dei por profeta. Eu não te dei para o luto, minha amiga. Eu não te dei para dor. Eu te dei para ser profeta. Eu te dei para ser cantora. Eu te dei para ser pregadora. Aí Deus está dizendo: o que vem depois não é nada, porque o que eu fiz antes e já preparei antes um cenário para que você viva. Olha só. Olha para dentro de você e olha de onde Jesus te tirou e olha o que você está vivendo. Um dia eu falei para Deus: era para mim estar aqui. Na minha visão, nunca. Mas antes, Ele santificou. Ele conquista. Aí diz assim: os serafins estavam voando. E a Bíblia diz que eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão voando de um lado para o outro. A Bíblia diz que eles voavam acima do trono de Deus. Acima. E clamando. Toda a terra está cheia. Santo, Santo, Santo. És o Senhor dos Exércitos. Sabe? Eu costumo dizer que nesse ambiente onde você está e saiu da sua casa, ele não é qualquer ambiente. Ele é um ambiente onde o nome do Senhor é pregado. Deus estava mostrando como é que era a adoração que Ele agradava. Os serafins estão adorando. E qual é o segredo aqui? Os serafins estão bem dizendo: na medida em que eles clamavam, a Bíblia diz que os limiares do templo se moviam. As paredes, sabe? Isaías está vendo as paredes. Na medida que eles falavam santo, é porque eles têm poder? Santo. Eles têm autoridade? Santo. A Bíblia diz que dos seus anjos Ele traz vento, mas dos seus ministros lavareda de fogo. Um verdadeiro adorador que entende a essência da adoração, quando começa a abrir a boca, Deus já envia terremotos sem ninguém ver, movendo as estruturas de cadeias, movendo as estruturas de prisões, movendo a dor que não sai do seu peito, do seu coração, trazendo novidade, aquilo que anos ficou paralisado na sua história, através da adoração. Vai começar a se mover. Olha só, aquilo que estava imóvel, paralisado, através da sua adoração.
não sabe. O clamor traz coisas grandes e ocultas. Aquilo que está escondido lá na tua casa, Deus vai revelar através da tua adoração. Deus vai trazer o mover. Eu já quero finalizar. Que diz assim: e Deus começa a se mover, irmãos, através da adoração. Entenda isso. Isso aqui não é qualquer lugar. Isso aqui é um ambiente que Deus libera cura. Às vezes Deus está falando aqui no meu coração que teve pessoas que Deus já curou que era para a morte. Através da adoração aqui Deus liberou a cura. Eu sei que Deus já liberou muitas curas sobre a minha vida. Não era para mim estar viva, mas através da adoração Deus libera em ambiente. E escute umas coisas. Isso eu aprendi. A unção não sai de outro lugar, a não ser da boca. A não ser, oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. À medida que os serafins adoravam, o céu se movia em favor da terra. E sabe, eu não sei quem é que estava adorando embaixo, se estava no padrão de Deus, mas uma coisa Deus mostrou: os serafins estavam no padrão de Deus. Se tivermos no padrão de Deus na adoração aqui, Deus não vai mover só o limiar do templo, a terra vai encher de glória. Se tiver um aqui no padrão da adoração de Deus, o céu vai mover para a terra. E sabe, é assim, a nossa oração e a nossa petição está subindo, né? É isso, né? A nossa adoração está subindo. Aí eu estou vendo Isaías orando, mesmo pecador, no meio de um povo de lado impuro, e eu estou vendo a oração dele subindo, ó. Aí agora Deus está dizendo: vamos mover aqui o trono, bora descer lá para a terra. Vamos descer lá para dentro daquele templo. Era uma visão. Eu tô, olha aqui, ó. Vai aqui, ó, na sua mente, entra dentro da palavra. Eu estou vendo Deus se movendo e dizendo: vamos fazer um negócio diferente. A oração chega aqui, mas nós vamos chegar lá para encontrar com ela. Eu vou fazer algo diferente que eu nunca fiz. Eu vou mover o trono para mostrar para Isaías que quem tem poder sou eu, que quem tem autoridade sou eu, que quem conquista sou eu, que quem faz sou eu, quem mata sou eu, quem abre sepultura sou eu, quem fecha ela sou eu. Quem permite sou eu. Quem faz a chamada sou eu, quem levanta sou eu, quem abate sou eu. Vamos descer na terra e vamos plantar lá. Vamos fazer um negócio diferente. Eu vou descer no meu trono. Se prepara, serafim. Está queimando, vai queimar lá no templo, vai queimar na terra. Sabe o que está faltando? A igreja voltar a queimar por Jesus de novo. A igreja voltar a queimar por Cristo de novo. É a igreja voltar a queimar por amor, por missões, por evangelismo. Nada pode parar, é Deus dizendo. Você acha que vai parar Deus alguma coisa? Enquanto você está parado aí na sua casa, o Senhor está movimentando em favor da sua causa. Enquanto a gente está estatalado, se preocupando o que é que vai ser, o céu está movendo para a tua casa. Se prepara, porque o negócio vai ser bom. Serafins estão adorando, mas o que chama a atenção de Isaías é a condição em que ele estava. Uma vez eu tive uma revelação. Eu estava na porta da minha igreja e de repente eu vi um movimento vindo do céu. E aquela chama de fogo, um redemoinho de fogo vindo na minha direção. Assim, irmãos, uma velocidade. E eu tentava desviar daquele fogo que estava vindo na minha direção. Eu ia para um lado, eu ia para o outro, com medo do fogo. E eu falava: meu Deus, está descendo fogo no céu, vai me queimar. E eu vou morrer. E eu naquele pavor, que o fogo estava descendo, na hora que o fogo chegou perto de mim, a voz saiu de
meio do fogo, daquele redemoinho de vozes e relâmpagos e trovões, e disse: não tenha medo. Esse fogo entrará na tua alma, e eu levarei o teu nome às nações, porque eu já te dei a elas por profeta. E acordei daquela visão cheia da glória de Deus. Porque quando você tem uma visão dessa, você pensa: você vai morrer, porque você não tem força contra aquela força que está vindo em sua direção. Era o que Isaías estava vendo, a condição dele e como ele estava. Eu sempre digo, sabe, nós precisamos entender que a religião não entra onde Deus faz morada. Aí ele vai escrever e vai dizer assim, ó: mas mesmo assim eu vi o Senhor. Porque para ver, Deus mostra, mas Deus precisava de algo mais sobre a vida de Isaías e sobre as nossas vidas. Muitas vezes estamos vendo, mas para ouvir, aumentar a fé. A Bíblia diz que a fé do ouvir ouvirá. Você vê que só depois que toca a boca de Isaías, que é tirado a purificação, ele ouve. Levante a tua mão, porque a partir de hoje, naquela visão que Deus está te dando, você também vai ouvir uma voz à sua direção, te dando direcionamento para onde você vai ir, te dando norte para a sua chamada, te dando norte para aquilo que Deus quer que você viva. Agora Deus está ali levantando o maior, não é um dos maiores, gratificado entre os maiores, não. Ele é o maior profeta literário da nação de Israel. Ele é o maior profeta messiânico. O que mais vai falar de Cristo? A boca estava impura, o corpo estava habitando no meio. Mas Deus está dizendo: vai falar daquele que é a purificação. Vai pregar daquele que vai tirar o pecado do mundo. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Eu quero glorificar o nome do Senhor, porque eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não é o que a gente é o que a gente não é. É o que Ele é: santo, poderoso, conquistador, Senhor dos exércitos, dominador. É sobre Ele, é sobre o poder dEle. Parece que Judá não ia ter mais história. Você olha no capítulo 7, você vê a primeira menção messiânica em que Deus vai fazer para o rei Acaz, neto de Uzias, por causa de uma crise que estava vindo contra ele, naquele período de guerra, em que Efraim e a Síria se uniu para destruir, para tirar ele do trono, para tirar ele da cadeira, porque não tinha estratégia. Aí Deus disse: vai para lá, no caminho do lavadeiro, encontra ele, está escondido, e diga para eles: vai não, vai tirar não, eu sou o Senhor. Quem é Efraim, o filho de Remalias? 2 tição que estão se apagando. Aí Deus vai dar a promessa: pede para ele um sinal. Ele não quis pedir um sinal. Deus diz: então eu darei. A virgem dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. Olhe para mim. Às vezes a gente pensa que a gente não consegue, às vezes a gente pensa que a gente não vai dar conta, às vezes aquilo que Deus entregou na sua mão, você pensa: é muito para mim. Aí Deus está dizendo: é muito, porque eu sou muito na sua história. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar. Deus está dizendo: Ele está no meio de ti, o nome dele é Emanuel. Ele está dizendo: você vai conseguir, porque eu estou no meio de ti. Eu sou o Senhor que dá livramento nessa noite. Eu sou o Senhor. Ei, Arábara, que seja o lugar do teu esconderijo, e manda a palavra liberada para dizer:
cenário era mais ou menos isso. Aí a Bíblia diz que o que impedia Isaías de passar daquele nível para um nível ainda muito mais superior era algo que ele vai liberar e vai dizer que ele é o homem de lábios impuros. Aí a Bíblia diz o quê? Que um dos serafins voou para ele. Olhe para mim. É assim o texto. E um dos serafins voou para mim. Primeiro, porque ele confessou quem era. Não adianta a gente jogar para debaixo do tapete aquilo que a gente era. Tem dia que você tem vontade de dar uns tapas numa pessoa no trânsito, lá não? Filho de Belial, de Jezabel com a cara. Irmãos, não adianta. O céu está vendo. Ele estava diante daquela glória todinha. E aquela glória todinha estava diante dele no seu pecado. A única saída para ele era falar: hoje mesmo eu pequei. Está impuro, Senhor. Toquei em algum giro por aí. Falei mal de alguém, Senhor. Aí Jesus estava olhando no céu: isso mesmo, isso mesmo. Por isso que eu desci aqui. Pasme. Templo cheio de sacerdote, de escriba. Templo cheio, templo cheio. E Deus vai se mostrar alguém que confessou. A Bíblia no meio do povo do lábios impuros. Mas a Bíblia diz que ele vai dizer: e eu vi um dos serafins que voou para mim. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe o que você tem passado. Porque aqui na terra, a dor que nós vivemos, a dificuldade que nós vivemos, ninguém pode ajudar. Ninguém pode fazer. Mas os serafins que estavam voando em cima do trono, voou em direção a ele. Ele diz: voou em minha direção. Estava vindo em minha direção. E se tem uma coisa que Deus não muda, é quando Ele envia algo em sua direção. Ei, você lembra de Jairo? A Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus, pedindo pela filha dele que ainda estava viva, para Jesus ir ter com ele. Jesus está caminhando para a casa de Jairo. A mulher começa a tocar na veste de Jesus, é curada. Jesus para a caravana, pergunta quem é, e ali para, alguém chega: sua filha morreu, não me perturbe mais o mestre. Jesus olha para ele e diz: crê somente, meu filho, crê somente. Ele estava dizendo: eu não vou mudar a direção não, o foco é a tua casa, eu estou indo para a tua casa. Se Deus enviou algo em sua direção, você pode ter certeza. O inimigo pode até tentar parar. Lembra a resposta de Daniel? Os príncipes da Pérsia tentou impedir Gabriel de chegar com a resposta, mas a Bíblia diz que Miguel desceu para guerrear a batalha naquele dia. O inimigo pode até tentar, mas você pode ter certeza que a resposta vai chegar. Deus não muda de endereço por causa de perseguição, por causa de levante de diabo, por causa de luta, de luto, de adversidade. Deus está indo na sua direção e Ele vai fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Ele vai tocar o que Ele tem para tocar na tua história. Ele vai fazer. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Voou. Olhe para mim, trazendo na mão a brasa viva. Está vindo de cima do trono. Acima do trono, irmão. Vou falar acima do trono. Eu acho assim, sabe, na minha visão, assim, se é a pessoa assim, visão assim, é muito mais maravilhoso, porque está acima. Acima do trono. O que está trazendo? Ora, sou do céu, não pode estar morto. A visão de Isaías era: Deus está abrindo a visão dele no ano em que morreu o rei Uzias, e alguma coisa está vindo em direção dele, a ele vivo. Eu vim ser boca de Deus aqui nesta casa, para liberar uma palavra dentro desta igreja hoje.
que está vindo para essa casa, pastor, está vindo vivo, em direção a esse ambiente, em direção a essa obra. Está vindo vivo, levante a tua mão, porque o que vem do céu não vem morto, e quem está no céu não está morto, está vivo. Levante a tua mão uma vez. Jesus disse: eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vida. Abraão, Isaac e Jacó, ele é Deus dos vivos. Levante a tua mão. Quem Deus levanta vivo, ei, a terra não pode comportar o que está descendo, porque o que desce vai permanecer vivo a gerações na tua história. Quero contar um breve testemunho. Uma pastora minha foi acometida, uma amiga minha, de um câncer maligno. 3 anos de luta. Nesses 3 anos eu não consegui visitá-la. Toda vez que eu ia, ela ia para o hospital, que eu queria ir, ela ia para o hospital. Eu ligava: pastor, Deus acabou de internar de novo, é muita dor. Até no último dia em que Deus levou ela, eu liguei para o pastor, falei: pastor, preciso ver a pastora Cleia. Tem que ser hoje. Jesus falou para mim que tem que ser hoje. Tenho que ver minha amiga viva. Ele falou: vou ligar lá no hospital para liberar a sua entrada e as minhas saídas da UTI para você entrar. Ele liberou. Eu saí de casa às 8 horas da manhã, caçando o Hospital do Coração de Goiânia, no centro de Goiânia. Cheguei lá meio de luz. O diabo fechou o trem tudinho para mim não ver onde é que estava o hospital. Cheguei no hospital, achei, com muita luta, estacionei meu Uni, entrei. A moça perguntou se eu era parente. Falei: moça, está liberado para mim, uma dificuldade. Moça, apresentei minha credencial de missionária e elas me liberaram entrar. Entrei, cheguei lá, tinha as 3 filhas dela e 2 irmãs que estavam ajudando a cuidar dela. Eu cheguei na porta, o médico disse: olha, entra, aconselhe as filhas para que ela saia dessa terra, está sofrendo. Aí entrei. Na hora que eu entrei, que eu olhei o estado dela, a barriga daqui, câncer na bile, mulher de obra, uma mulher que servia a Deus assim, ó, com diligência, com prontidão. Você ligava para ela, 2 horas da manhã estava pronta para subir para o monte. Mulher que dava vida pelas ovelhas. Pastora que saía da sua casa à meia-noite para terminar uma campanha que não deu tempo de terminar no horário. Quando eu vi ela naquele estado, eu falei: por quê? Eu li essa Bíblia. Abri Filipenses, capítulo 1, 19 e 20. A Bíblia diz: se pelo meu corpo, ou se não pelo corpo, ou pela morte ou pela vida, o meu corpo há de glorificar o nome do Senhor. Porque para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Olhei para ela e falei para ela: minha amiga, abraça a eternidade. Daqui um dia nós estamos juntas. Abraça. Porque aqui agora o Senhor andou no meu coração. Só vou sair daqui hoje com ela. Entrei e só saio com ela. Fiz uma oração. Você vai fazer uma oração de concordância comigo. As filhas. Porque Jesus está aqui. Ele disse que só vai sair com ela. Oramos por aquela mulher naquele dia. Soprei no ouvido dela: abraça, a eternidade é nossa irmã. Daqui um dia todo mundo vai estar lá. Não tenha medo. Jesus está aqui. A lágrima caiu no rosto. Falei: tá entendendo, minha amiga? Aperta a minha mão. Ela apertou a minha mão. Eu falei: tu não está apertando a minha, tu está apertando a de Jesus. Oramos com ela. Saí de lá 1h30 da tarde. Cheguei em casa, fiz almoço para os meus filhos. Quando foi por volta de 3h40, a sua filha me ligou: Jesus cumpriu, acabou de levar minha mãe. E os médicos tinham dado para ela que ela ia começar a se desligar depois de 4 dias ou 5 dias. Na
porta do hospital, saindo da UTI, eu disse para ele: o meu Senhor falou para mim que ela já está se desligando. Hoje ainda ele leva. Falou: sua fé é muito grande, mas acredito que uns 4, 5 dias ela ainda sofre aqui em cima. E nós somos médicos, nós sabemos mais. Falei: sabe não, quem sabe é o Senhor. E ele disse: isso, o meu julgamento sobre ela. Sabe por quê? Você tem que entender que a igreja de Deus é julgada na terra. Nós não seremos julgados no dia do juízo final. Nós seremos julgados aqui para receber o nosso galardão no tribunal de Cristo. 1 Pedro, se não me engano, capítulo 4, 17. Ele vai dizer: se começa o julgamento pela casa de Deus, aonde se encontrará aqueles que desobedecem ao Evangelho de Jesus Cristo? Nós precisamos entender que o momento de Deus chega no dia que Deus decreta: acabou, Satanás, vou levar minha filha. Você viu como Paulo foi degolado? Como os nossos irmãos morreram? Acabou, diabo, perseguição, vou levar meu filho. Isso, e tem uma coisa: a glória nos espera. E eu já vou finalizar. O que veio do céu em nossa direção está vivo. Na visão está morto, mas na de Deus está vivo. Resposta de ânimo para o seu coração. O que está descendo para a nossa vida está vivo. E sabe o que ele está dizendo? Ai de mim que vou perecendo. O anjo traz na sua mão uma brasa viva, tirada como uma tenaz do altar do Senhor. O que está vindo na nossa direção é para restauração, é para purificação. E está vindo na direção daquilo que você acha que está morrendo. Levante a mão. Você acha que está perecendo. Está vindo em sua direção. Naquilo que você está dizendo: vai perecendo, vai morrendo. Esses dias eu falava para uma irmã que estava com seus filhos, todos os seus filhos, usuário de droga na rua. Eu disse para ela: minha irmã, Jesus mandou te dizer que o que está vindo na sua direção está vindo em direção daquilo que você acha que está se acabando, está perecendo, está acabando a droga, está acabando a prostituição, está se acabando. Uma vez minha mãe achou que os filhos iam morrer na prostituição, os filhos iam morrer nas drogas, mas o que estava vindo do céu em direção à casa dela estava vindo para tocar e fazer voltar a queimar, voltar a viver, voltar a pregar o Evangelho e pregar com mais amor e queimar por amor a Jesus. O que está vindo em nossa direção vai fazer a gente viver de novo, vai fazer a gente levantar de novo, vai fazer a gente dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Jesus, levante a tua mão, porque agora fique de pé, eu já vou finalizar. Aí o anjo vai vir e vai tocar naquilo que para ele era o que mais atrapalhava de receber aquilo que Deus queria. Aí Deus toca, mas não toca para matar, toca para fazer viver, toca para dar autoridade, toca para abrir os ouvidos para que ele ouça a voz de Deus, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Aí o que está vindo, está purificando, está vindo do altar, está vindo com vida, está vindo com purificação, vai queimar tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí ele vai ouvir uma voz. Olha só o que Deus estava preocupado enquanto ele estava preocupado com a crise que estava instalada. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? É o céu que está falando. Glória a Deus, aleluia. A gente pensa tantas coisas, sabe? Mas eu sou tão pequena, eu não sei pregar, eu não sei falar. O teu testemunho fala, irmão. O teu comportamento fala. Jesus um dia disse para mim: vou te colocar entre os grandes, vou te dar uma cadeira entre os grandes. Tem um conhecimento? Não sei de onde virá, nem como virá, mas você está falando. Hoje eu sou coordenadora geral das instituições religiosas da cidade de Senador Canedo.
Quem me colocou lá? Teve um dedo me apontando? Conheço alguém lá dentro? A secretária-geral me viu pregando numa igreja. Pegou o meu telefone e me fez um convite. E ela disse: Deus falou para mim dentro do banheiro, na minha casa, e disse: essa cadeira não é de ninguém, essa cadeira é da minha serva missionária, está aí nos seus contatos, liga para ela. E ela me ligou, pediu para mim, eu fui. Quando eu cheguei para tomar posse, todos aqueles olhares me olhando, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar dessa promessa: se Deus falou, Ele é fiel para mim. O que você vai fazer, missionário? Vou ter contato com os pastores, os benefícios junto à secretaria para a igreja de Senador Canedo, glória a Deus, para o povo de Deus de Senador Canedo. Você olha para as coisas que Deus faz, você não se encaixa, a visão não bate. Liga no computador, aí você fala: Jesus, espera aí que eu vou colocar uma pessoa aqui do teu lado para fazer tudo para tu. Olhe para mim, o que vem em nossa direção vem com vida, soprando de Deus aquilo que nós precisamos. Eu vim ser boca de Deus para liberar dentro dessa casa de oração. Não fique presa nas coisas dessa terra. Tudo aqui passa, o que não passa é essa palavra. Essa palavra abre portas que nós não imaginamos. Esta palavra abre caminhos que você pensa, ela diz: vou fazer caminho no meio do mar, no meio do ermo. Eu abro caminho. Essa palavra abre portas que você não imagina. Dê valor à palavra que está sendo liberada. Isaías estava dizendo: a palavra veio ao meu encontro. Agora a palavra deu acesso a ele dentro dos governos. É a palavra que saía da boca de Isaías que prevaleceu. Tinha alinhamento. Oh Deus, deixava levar cativo. Levante a tua mão, porque eu quero liberar, pastor, sobre esta igreja. A palavra que desce sobre a tua boca é a palavra de decreto dentro desta casa. É a palavra que vai além dos governos, porque acima dos reinos, rei dos governos, das autoridades, eu tenho te colocado, e sobre a tua mão a unção liberada, a poder, a baralha, shai. Levante a tua mão, porque o que Deus vai fazer agora é abrir as portas para que você entre, para que a palavra de Deus seja pregada, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Jesus seja mencionado em todos os lugares da tua história. Levante a tua mão, porque eu quero liberar, amado Deus, para que chame o céu. Eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra. Ela foi liberada, Senhor, no meio do teu povo. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, fazer cumprir, Senhor Jesus, cada palavra, porque ela não é minha, Pai querido, ela não é de ninguém, ela é do Senhor. E a palavra está dizendo: está descendo brasa viva para esta casa, está descendo poder para esta casa. Rei, está descendo terremoto, vai abalar as estruturas, está descendo um avivamento para esta casa. No ano em que parece que as forças vão se acabar, que a gente vai perecer, o Senhor está dizendo: está descendo o trono, está descendo a glória, está descendo a unção. Os anjos estão passeando, os serafins estão voando, poder e autoridade está sendo entregado aos teus ministros, profetas na última hora, poder e autoridade, recebe, irmã Andréia, poder e autoridade sobre a tua vida, para